Olá pessoal, aqui é o professor Lucas. Eu vou estar passando para dar uma explicação para vocês a respeito do primeiro caderno de atividades da disciplina de Introdução aos Estudos Literários, que é uma disciplina que nada mais é uma complementação da disciplina de língua portuguesa. Pessoal, vamos, antes de começar a leitura, antes de começar a explicação, eu gostaria de dar alguns repasses para vocês, principalmente no que diz respeito à leitura dos textos. A nossa disciplina trabalha muito com textos, textos curtos, mas que exigem muita leitura, atenção na hora da leitura, E é importante que você faça a releitura sempre que necessário, com uma melhor compreensão do que o texto está falando e também principalmente para responder as questões de forma correta, tudo bem? Iniciando a leitura aí, nós temos: leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 2. Bom, vamos lá na primeira questão. O fragmento textual acima, retirado da obra do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, revela marcas expressivas do teatro vicentino. Como? Bom, pessoal, feita a leitura do texto, você vai fazer a leitura das questões das alternativas, No caso aqui nós temos as alternativas de A até a D, e aí você vai ver aqui melhor se encaixa, que tem características do teatro vicentino, certo? É importante a gente lembrar que o teatro vicentino ele surgiu lá no ano de 1500, E ele tem características peculiares, e essas características estão, em uma dessas alternativas, estão sendo bem retratadas aqui, É importante que você deve assinalar só uma alternativa, tudo bem? Bom, na pergunta na número 2, a partir do texto que discorre sobre a ideia de que seja um alto, bem como a obra O Alto da Compadecida, é correto afirmar que esta exige mais atenção ainda. Você vai retomar o texto, certo? Por quê? Porque você vai ter alternativas aqui, Alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. E você vai ver quais delas se adequam melhor ao que está falando no texto, certo? E embaixo você também vai assinalar apenas uma alternativa, certo? Se for a alternativa A, se for a alternativa B, a C, a D. Se você assinalar mais que uma, você vai estar anulando a questão, tudo bem? Na questão número 3, leia o texto abaixo para responder a questão 3. O título do texto, Aquele Bêbado, e na pergunta, na número 3, nós temos: a causa mortis do personagem expressa no último parágrafo adquire um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa ocorre uma metaforização do verbo beber, com vistas no efeito de sentido gerado pelo recurso da linguagem figurada. Comente de que forma o sentido literal é desconstruído. Bom, pessoal, você vai retomar aí principalmente o último parágrafo, que vai utilizar uma linguagem figurada para as condições que esse homem está. Ele é um homem que bebia, e acaba ficando bêbado, e é feita uma comparação aí no último parágrafo, que ele fica bêbado feito um gambá. Nós temos aí uma linguagem figurada nessa afirmativa, E você vai destacar principalmente o sentido literal que é desconstruído, sobre a imagem desse homem, que tem o vício de beber, Logo lá de início do texto ele faz juras que não vai beber mais, E depois ele acaba não conseguindo completar essa jura, Esse juramento no caso, Bom, continuando aí, nós temos aí a questão de número 4. Leia o texto abaixo para responder a questão 4. O título do texto, No Aeroporto, você vai fazer a leitura, esse é um pouco mais extenso, Você vai fazer a leitura com muita atenção. E depois nós temos aí a questão 4. O gênero textual ao qual se enquadra o texto No Aeroporto, de Carlos Drummond de Andrade, é... Pessoal, eu gostaria de fazer uma colocação para vocês, Vocês já devem ter estudado, mas é sempre bom lembrar o que é gênero textual, Gênero textual nada mais é do que são as classificações usadas para determinar os textos, Um texto ele é determinado de acordo com as características que ele possui, principalmente na sua linguagem,
de como a mensagem que ele é passada para o leitor, né? Existem vários tipos de textos, né? E nós temos aí as alternativas aqui. O gênero textual ao qual pertence esse texto acima, ele é um conto? Ele é uma fábula? Ele é uma crônica ou ele é um ensaio? Né? Você vai fazer a leitura com muita atenção e vai ver a qual gênero textual que ele pertence. Tudo bem? Continuando aí, nós vamos para a questão número 5. Leia o poema abaixo para responder a questão 5. Canção do Exílio, né? Nós temos aí a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, que você vai fazer a leitura também com muita atenção. E nós temos aí uma questão dissertativa para estar respondendo. A número 5 diz o seguinte: o poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias reflete um período de romantismo na literatura brasileira, que está relacionado à exaltação da terra natal e ao saudosismo. Destaque do poema 3 versos que demonstram esses sentimentos e transcreva em seu caderno, no caso aqui na atividade. Bom, pessoal, feita a leitura da Canção do Exílio com muita atenção, você vai destacar 3 versos, em que mostra, que o autor mostra, em que existe um saudosismo, né, as características aí, as saudades, né, da sua terra. Você vai tirar esses versos e vai colocar aqui no caderno de atividades, tudo bem? Muito simples essa, faça a leitura com muita atenção. A questão número 6, leia o texto abaixo para responder a questão. Nós temos aqui um textinho também, certo? E a 6 vai dizer o seguinte: o fragmento destacado foi transcrito do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, centralizada no episódio histórico da Inconfidência Mineira. Na obra, no entanto, elabora uma reflexão mais ampla sobre a seguinte relação entre o homem e a linguagem. Nós temos aí uma questão que vai mostrar dentro do texto em qual momento em que mostra essa relação do homem com a linguagem, né? Você vai estar destacando aí entre as opções, né, essa relação, certo? Também você vai assinalar apenas uma alternativa. Na questão número 6, nas questões anteriores, aliás, na questão número 7, né? Nas questões anteriores foi possível ler vários textos literários, mas o que de fato caracteriza um texto como literário, marque a alternativa que não aparece uma característica do texto literário. Pessoal, é bom sempre lembrar, o que são textos literários, né? Textos literários são aqueles que apresentam uma linguagem pessoal, são textos poéticos e sua principal função é entreter, né? Quando nós vemos uma poesia, por exemplo, nós vemos lá um texto literário, né? E você vai destacar aqui, no caso, a alternativa onde não aparece uma característica do texto literário, certo? Onde não aparece uma linguagem não pessoal, né? Número 8. No texto literário temos a plurissignificação. As palavras no texto literário assumem vários significados. Valoriza-se no texto a linguagem conotativa, ou seja, o sentido figurado. Assinale a alternativa em que não há sentido conotativo. Pessoal, gostaria de destacar aqui o significado da palavra plurissignificação, né, que é quando as palavras não apresentam apenas um único sentido dentro do texto, né? A mesma palavra vai depender como ela for colocada no texto, ela pode ter outros sentidos, né? E no caso aí, a linguagem conotativa vem de encontro com isso, né? E você vai assinalar a alternativa que não há sentido conotativo, no caso, né? Que há um sentido verdadeiramente da palavra, né? No caso aqui, nós temos a questão número 9. A questão número 9, você também vai fazer a leitura aqui do texto, né, com muita atenção, e vai destacar a seguinte pergunta. Nesse texto, o escritor Moacir usa imagens para refletir sobre uma etapa de criação literária.
A ideia de que o processo de maturação do texto nem sempre é o que garante bons resultados está sugerida na seguinte frase. Bom, você vai ver aí nessa questão número 9, o momento em que no processo de maturação, no processo aí, no caso da evolução do texto, né, não foi alcançado bons resultados, né, nessa transformação aí do texto, não houve um bom resultado. Você vai assinalar também apenas uma questão, certo? Sempre é importante lembrar isso. Na questão número 10, sobre a linguagem não literária, é correto afirmar exceto. Eu vou fazer uma colocação aqui do que seria uma linguagem não literária, né? Normalmente, pessoal, a linguagem não literária é uma linguagem encontrada em notícias, artigos jornalísticos. E é uma linguagem mais objetiva e clara, uma que até para induzir não seria a palavra, mas para tendo uma forma mais clara e objetiva, o leitor pode se prender melhor, né, pode entender melhor a notícia, né, para que atinja a maior quantidade de pessoas possíveis, né. Isso seria aí no caso a linguagem não literária, né, que acontece aí nos textos jornalísticos, né, e também nos artigos, né, em notícias, enfim, certo? Você vai estar assinalando apenas uma alternativa, tudo bem? Bom, pessoal, postem suas dúvidas na plataforma, né? Uma boa atividade a todos, bons estudos, e qualquer dúvida, nós professores estamos todos aqui para esclarecer. Espero ter ajudado vocês e não deixe de perguntar. Tudo bem? Muito obrigado a todos e não se esqueçam de fazer a leitura dos textos com muita atenção e nas questões de múltipla escolha marcarem apenas uma alternativa correta. Tudo bem? Um forte abraço a todos.